Estamos aqui para mais um podcast hoje. Estamos aqui tendo a honra de receber a Thaís Moreira. Obrigada, Thaís, por ter recebido o nosso convite. Né? Eu que agradeço, já primeiramente. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Opa, maravilha, a honra é nossa, tá? Queria até que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua área de formação, porque eu sei que tem um vasto currículo, uma significativa experiência. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Vamos... Tá, eu vou resumir um pouquinho aqui. Ó, meu nome é Thaís Moreira, eu sou biomédica. Eu formei em 2013 e fiz recentemente uma especialização em MBA em estética e negócios, né? E hoje já atuo nessa área de estética, já tem mais ou menos, vai fazer 5 anos agora, atendo pessoas, né, mulheres, homens, hoje está um público mais jovem, que está buscando se cuidar cada vez mais, resgatar a autoestima e melhorando, né, se sentindo cada vez mais empoderado e melhor. O interessante, Thaís, eu tenho observado o seguinte, a estética, antes ela era vista mais para rejuvenescimento, e a gente vê hoje um mercado, um público cada vez mais jovens, né? Sim. Pode Então, o que você acredita que esse mercado tem crescido tanto, tem sido tão explorado na área da estética, né? Sim, é engraçado que eu sempre falo isso para os meus pacientes, que hoje nós aderimos à estética como um hábito de vida, né? Igual você vai à academia, por exemplo, você não vai só uma vez para você ter um resultado. Você tem que ter uma consistência ali, tem que estar sempre buscando cada vez mais, e cada vez que você vai vendo um resultado e vai melhorando. E a estética hoje, ela tá vindo como isso, como um hábito de vida, né? Então as pessoas, elas estão procurando se cuidar mais, procurando se resgatarem. Em 2020, só para você ter noção, o mercado ele movimentou essa área de estética mais de 45 bilhões de dinheiro, né? Então, assim, é muito dinheiro, gente, tem crescido bastante, cada vez mais as pessoas estão aderindo. Então, assim, não tem uma idade certa para começar, né? Hoje a gente vê como prevenção. Eu sempre falo que às vezes é o paciente buscar essa prevenção para não chegar lá com 60 anos com um rosto de 20 anos, mas chegar a 60 anos bem, né? Se sentindo bem, se sentindo tranquilo, que isso que é o que realmente importa. Thaís, eu vejo você falando da área, eu consigo perceber nitidamente a paixão pela profissão. Sim. Como que despertou em você, né? Que a gente sabe, nós sabemos que dentro da biomedicina existe uma amplitude de áreas para se atuar, né? E você seguiu o caminho da estética. De onde vem essa paixão? Olha, quando eu comecei na estética, quando eu fiz o curso de biomedicina, era assim, estava bem restrita essa pós-graduação em estética, só tinha no Sul. E eu lembro que eu fiz um congresso em Brasília, foi o primeiro congresso que eu participei de estética. Eu fiquei apaixonada, eu fiquei deslumbrada, eu falei, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu sonho, é cuidar das pessoas, é mexer com a beleza. Eu sempre gostei, desde pequena, de mexer com beleza. Eu em casa cuidava das minhas primas, belezava elas, fazia maquiagem, aquela coisa, tudo tá relacionado, né? E aí, quando eu fiz na verdade, quando eu participei dessa palestra, eu fiquei muito, assim, motivada. Só que era um pouco inacessível para mim na época, porque só era no Sul, e eu não tinha essa condição de mudar para o Sul. Então, desde pequeno, eu sempre almejei isso, e com o tempo, passou alguns anos depois, né, teve esse acesso aqui em Goiânia, eu consegui fazer essa pós-graduação e começar a trabalhar com estética, mas realmente, assim, é algo que eu amo. Primeiro que eu amo cuidar das pessoas, e segundo, resgatar a autoestima das pessoas. Não tem nada mais gratificante do que eu sentar um paciente ali e ele me relatar algo que, a partir daquele procedimento, gerou algo inovador na vida dele, né? As pessoas, elas buscam hoje, assim, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento, não é porque eu quero ter aquela boca, é porque ela quer se sentir bem, ela quer se sentir mais jovem, quer se sentir empoderada, tem algo por trás, né? E tudo está relacionado a isso, a autoestima.
Você mencionou aí a questão do empoderamento feminino, né? Sim. E isso cada vez mais vem se debatendo, né? E não tem como falar de empoderamento feminino e não falar da área da estética, né? É meio que caminha juntos, né? Juntos. Como que você enxerga essa parte do empoderamento feminino? Você acha que ainda dá para se ganhar mais espaço, tanto na amplitude do mercado de estética, né? Como também da própria autoestima das pessoas, né? Que até pouco tempo atrás a estética em si era uma área, um curso que era acessível para poucas pessoas, né? E hoje está começando a se popularizar. Como que você tem enxergado esse mercado da estética? Olha, eu vou te falar, sempre tem concorrência, gente, não existe isso, vou montar tal coisa porque é uma novidade e vai me trazer aquele sucesso e tal. Olha, o mercado ele sempre trouxe, né, sempre movimentou, como eu falei, muito dinheiro, Sim. né, cada ano tem crescido cada vez mais e assim, a tendência é cada vez... né, que cada vez que aumente, vai aumentando, né? E assim, o que eu vejo em relação ao empoderamento, por que as pessoas buscam mais a estética hoje? Por que hoje, geralmente, pessoas que tinham certo preconceito, não vou fazer isso não preciso, hoje estão buscando? Porque tem vários estudos que mostram, uma pessoa com autoestima elevada, ela abre portas, ela arruma um emprego com mais facilidade, ela consegue trazer uma dinâmica melhor para a vida dela, ela consegue ser uma mãe, uma esposa, uma empresária melhor, porque é interno isso, né? Então as pessoas têm buscado cada vez mais, a gente vê pessoas que estão se cuidando mais na academia e tudo vai gerando essa consequência. Se a pessoa ela se cuida melhor na academia, ela vai se alimentar melhor. Consequentemente, ela vai querer também se cuidar com a beleza externa também. E aí gera às vezes até aquilo, nossa, eu fiz um procedimento, quero ir ali comprar uma roupa nova. Tá tudo interligado, né? Então esse meio estético, ele só tende a crescer. E as dificuldades para quem é empresário que abre, se a gente for pensar, a gente nunca faz nada, a gente não consegue mover um palito, porque é culpa disso, é culpa daquilo, sempre vai ter uma justificativa que nós colocamos para não ir atrás dos nossos sonhos, né? E assim, quando, por exemplo, eu abri meu negócio, logo quando eu comecei na faculdade, eu montei uma sala menor, depois eu montei uma estrutura maior, que era meu sonho, que eu almejava, aquela coisa, e logo veio a pandemia. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou, né, pegar esse investimento todo que eu fiz e resgatar ele? Porque a gente fica louco para vender, para trabalhar com aquele gás, né? Então, assim, eu acredito muito em superação e muito em determinação e propósito. Se você tá naquele propósito, faz acontecer, vai atrás, busca caminhos. Que quem fica parado, né, como diz, é poste, e a gente que movimenta, uma hora a conta chega pra Esse gente. é o segredo de sucesso da sua clínica. Para quem não sabe, pessoal, ela tem uma clínica de estética também. Fala um pouquinho, esse é o segredo de sucesso da sua clínica, e fala um pouquinho sobre a trajetória da clínica também, né? Que se acaba que junta, né, a sua trajetória profissional, né? Junta, tá tudo interligado, né? Eu acho que tudo é uma pessoa só. A doutora Thaís, a Thaís de casa é uma pessoa só. E assim, como eu falei para você, tudo não é tão fácil igual as pessoas acham que é, né? O difícil não é nem a gente abrir, nem montar. O difícil é você permanecer no mercado. É você ali, dia a dia, consistência. Quando eu abri, por exemplo, eu reabri meu consultório, que foi, não consegui abrir um consultório maior, veio logo a pandemia, teve lockdown. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque todo mundo enfiado dentro de casa, todo mundo segurando dinheiro. E assim, o que eu vou fazer? E as contas não pagam, os boletos, né? Chegando ali. E eu sonhando com aquilo ali para dar certo. Eu falei, gente, Deus, eu sonhei tanto com isso. E o Senhor me permitiu abrir isso, então me mostre caminhos. Foi aí onde eu comecei a trabalhar, a mudar a minha mente. Eu comecei a pensar, a consistência. Não é me afogar ali dentro se todo mundo está fazendo a mesma coisa, sair um pouquinho da caixinha. Então comecei a montar planos de tratamentos para alguns pacientes que eu já atendia antes, com um valor bem mais acessível, mas aí ele tinha que, né, fazer um embolso ali, porque assim eu consegui ir pagando as minhas contas e levando o fluxo do meu caixa. E logo quando abriu, fiz algumas ações também para trazer mais gente, anúncios e a consistência sempre, principalmente nas redes sociais e parcerias.
foi que não me deixou fechar minhas portas. Buscar parceria. Gente, nós não somos ninguém sozinhos. Nunca fomos e nunca seremos, né? Então, esse foi um caminho que me ajudou a trilhar, alavancar, exatamente. E o interessante é a questão que mesmo falando no mercado da estética, mesmo com a pandemia, né, onde houve um período de crise financeira, a gente não pode falar que isso impactou, né, o orçamento familiar de muita gente, ou a grande maioria, né, pessoas que perderam seus empregos, os comércios que tiveram as suas restrições, né, e mesmo assim o mercado da estética ele não foi afetado, né, assim, não. Foi parcialmente, mas mesmo assim as pessoas ficando dentro de casa, né, mesmo assim ainda houve uma significativa movimentação da estética, né, então a gente começa a observar aí tanto a questão o potencial que o mercado em si tem, né? As pessoas mesmo que antes poderiam falar que era supérfluo, né? A estética, e já não é, ela já faz parte de um cuidado, já entrou no orçamento familiar das pessoas, né? Sim. Isso que eu acho interessante. E Thaís, e outra coisa, a estética não é só o público feminino também não, né? A gente tá vendo aí. Não, hoje mudou muito, assim, antigamente tinha muito preconceito ainda, não vou fazer um botox, ou se fazia, o público masculino não queria falar. Hoje, eu falo que eles são mais fiéis ainda do que algumas mulheres que frequentam. Tem mulheres que vão, ainda levam marido, levam filho. Eu acho isso super legal, porque, como a gente falou, né, um hábito que se tornou, acho que na pandemia, deu esse impacto, né? Muito mesmo, só que as pessoas pararam para se olhar mais. Isso. Então elas começaram a perceber coisas que às vezes era imperceptível. E assim, nossa, peraí, eu acho que isso aqui vai melhorar. E depois do cuidado, eu falo que a estética, ela quando você começa, você vê o resultado, aí a gente realmente não quer parar. Porque você se sente assim muito mais empoderado. Na hora que você termina um procedimento, você fala assim, nossa, como eu tô melhor. Porque a gente veio para melhorar, né? Então, assim... cada vez mais. Exatamente. Esse público veio com tudo agora. Do masculino principalmente, né? Homens aí querem ter a mandíbula mais marcadinha, deixar um rosto mais másculo, às vezes quase não tem. Fica usando barbas, às vezes, para trazer o contorno, né? Gera aquela dor, mas eu queria tanto. Isso ficou acessível hoje, graças aos procedimentos estéticos, né? E vai além da vaidade, né? Tanto o público masculino quanto feminino, acho que não existe... Na estética ainda tem essa imposição ou restrição de idade, de época para fazer um procedimento ou não, um procedimento específico para um público jovial, um público mais com a idade mais avançada, masculino, feminino, ainda existe essa separação? Não é hora de eu fazer um botox, não é hora de eu fazer uma harmonização facial. Tem isso na estética ainda? Já superou alguns tabus, né? Que você mencionou muito bem aí, a questão de vergonha, né? Antes o homem fazia, mas era algo... Como que você enxerga hoje e as perspectivas futuras? Assim, eu vejo hoje, mudou muito esse conceito de idade, até porque tem alguns procedimentos que são preventivos. Um botox, por exemplo, vai diferenciar muito de anatomia. Cada pessoa tem uma anatomia diferenciada e vai ter uma exigência diferenciada. Eu tenho pacientes ali com 22 anos, 25 anos, que ela é tão expressiva, muito expressiva, então marca muito. O botox, ele é preventivo, vai evitar aquelas rugas estáticas. Tem problema de fazer? Não, pode fazer. Tá incomodando, já tá marcando? Faça como prevenção. Então hoje ele veio muito, tá quebrando muito esse conceito de e tal idade. Não, é a necessidade do paciente. Doutora, tem necessidade, mas eu sou franca também com o paciente, porque hoje a gente vê também muitos exageros. E eu trabalho, o que eu preconizo na minha empresa é a sutilidade e a naturalidade. É envelhecer, de fato nós vamos envelhecer, temos que aceitar, mas envelhecer bem. A gente chegar ali com 60 anos, com 70 anos, com a pele hidratada, mas as rugas, né, elas estão ali, a gente não vai tirar todas, até porque não tem nenhuma cirurgia de lift hoje facial, ela tira ali de imediato, mas logo depois de 2 anos volta, vai voltando a pele e vai cedendo. Então a gente aceitar o nosso processo de envelhecimento, mas começar a fazer essa prevenção. Entendi. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Muitos dos que estão nos assistindo aqui
Será que ainda tem espaço para quem quer entrar no mercado da estética? Eu sempre quis estudar estética, mas eu tenho um certo receio. Como que você enxerga? Você falou muito bem, mencionando a questão do setor, quanto movimenta a economia, né? Que tem cada vez mais uma procura maior. E existe uma concorrência muito agressiva, né? Agressiva em termos de uma competitividade muito grande. Mas, assim, você acredita que há ainda espaço para mais profissionais entrarem no mercado? Com certeza. Eu vou te dar um exemplo bem vivo do que aconteceu comigo. Quando eu comecei a minha pós-graduação em estética, aquela coisa, né? A gente fazia pós-graduação e tinha o meu espaço pequenininho ali, só para começando a abrir meu negócio. E o empresário, nos 2 primeiros anos, gente, é captação. É uma persistência para depois, lá no 3º, no 4º ano, para a gente colher o fruto que a gente plantou, né? E nesse meio termo, eu estava muito descrente, porque o pessoal diminuía muito a nossa profissão. Biomédico, farmacêutico, é só médico. Então, decidi fazer medicina. Me inscrevi no curso de medicina, fazendo a pós-graduação, trabalhando e fazendo um cursinho ainda de medicina. Porque eu queria fazer a especialização em dermatologia, até para não sofrer esse preconceito, né, que a sociedade colocava. Mas eu queria fazer a mesma coisa que eu já fazia. E assim, esse é um processo, um desgaste tão grande, né? E o mercado cheio de médicos já fazendo, e aquela coisa, aquela loucura. E aí, na época, eu sempre procurei mentores para me ajudar profissionalmente. Isso faz toda a diferença também, viu, gente? Porque às vezes nós mesmos duvidamos de nós, né? E ter uma pessoa que nos apoie, que nos incentive, que faça você olhar aqui, ó, pra frente, você consegue, faz toda a diferença. E eu tive essa pessoa nessa época, e ela falou: Thaís, você consegue ganhar até melhor que um médico. E até você se formar, fazer especialização, passar na faculdade, fazer minha especialização, começar a atender, já imaginou quanto tempo que ia durar isso? E quando ela falou isso, foi uma virada de chave na minha vida. Eu falei assim, gente, realmente tá tão saturado, mas eu vou parar de ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer. A comparação é a nossa pior inimiga, né? Isso é verdade. Ninguém sabe o que o outro passou para estar ali. Então, assim, a gente tem que só focar no teu negócio, buscar outros meios de expandir. Se não deu certo de um, tenta de outro, uma hora dá certo. E foi aí onde eu tive a minha virada de chave. Desisti do curso de medicina, foquei no meu negócio, falei assim, não, realmente. E foi dito e feito o que minha psicóloga, minha terapeuta falou. Eu aconselho, todo mundo tem que fazer, gente, é muito bom. Eu consegui faturar muito melhor do que um médico que sai de uma residência, assim, em pouco tempo. E foi da persistência e acreditando que aquilo ali ia dar certo, né? Então, assim, gente, concorrência nunca vai deixar de existir. A gente já viu isso em outras áreas, né? Teve a área do farmacêutico que saturou, teve a área de engenharia que saturou, e aí, dentista, e cada um se reinventou de um jeito. Hoje, né, sobrevive no mercado quem se reinventa e quem persiste. Eu enxergo o seguinte, na condição de administradora de empresas, né, de profissão, onde existe uma grande concorrência, é porque existem grandes potencialidades. Exatamente. Né? Então, e é uma área que não se pode duvidar o quanto que ele está crescendo, né? É um mercado super em expansão, um mercado que há muito ainda espaço para novos profissionais, eu enxergo nesse formato, né? E é isso, convido a todos, aqueles que almejam, né, siga o conselho da Thaís aqui, quem quiser atuar, foque apenas no seu planejamento de carreira, na realização dos seus sonhos, né, na mentoria. Para quem não sabe, a Faculdade TH também, ela conta com mentores também, tem todo esse processo. Thaís, queria te agradecer, tá? Por mim, eu ficaria aqui por gente, fora. Esse assunto vai longe, né? Porque é muito bom falar. Duas mulheres falando de estética, meu Deus. É muito bom mesmo, eu te agradeço. Eu só tenho a agradecer por, assim, venha sempre, tá? A Faculdade TH está de portas abertas para você. E por falar em portas abertas, lógico, eu vou pedir para você falar o nome da sua clínica, onde está localizada, né? Gente, me segue lá depois no Instagram, tá? DRA doutora.Thaís com TH Moreira. E lá no meu Instagram mesmo, vocês vão achar também, chama Lumino Estética, tá? Tendo ali, fica no Jardim Goiás. E a gente realiza todos os procedimentos, tanto corporal, hoje em dia tá em alta, né? O pessoal tudo se cuidando no corpo, quanto facial também. Tá? Ok, muito obrigada.
Obrigada, Eu Thaís. que agradeço o convite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.